E sejam muito bem-vindos ao canal Acredite e Ore. E este é o quadro Resumindo a Palavra. Um espaço feito para você que quer entender a Bíblia de forma simples, direta e com linguagem acessível, mesmo com a correria do dia a dia. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um livro da Bíblia que, à primeira vista, pode parecer um desafio, mas que é fundamental para compreendermos a própria essência da fé: o livro de Levítico. Prepare-se para descobrir como este texto antigo fala sobre a santidade de Deus e nos guia em direção à redenção e a uma vida que reflete o caráter divino. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Acredite e Ore, quadro Resumindo a Palavra. Hoje a gente mergulha num livro que às vezes assusta um pouco, Levítico. Verdade, ele tem essa fama, né? Pois é, mas olha, ele é a chave para entender umas coisas bem centrais da fé: santidade, redenção, como viver uma vida que, reflita o caráter de Deus. Exatamente. E para situar quem nos ouve, estamos no deserto, Monte Sinai. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Certo. E o tema que grita em Levítico, que está em todo lugar, é a santidade de Deus. Aquela ideia do sede santos, porque eu sou santo, de Levítico 19.2. É um chamado direto. Entendi. Um chamado para um povo específico num momento específico. Então vamos lá, começando pelo começo, que são os sacrifícios, né? Capítulos 1 a 7. Isso. O material que a gente consultou detalha bem. São basicamente 5 tipos principais. 5? Quais eram? Tinha o holocausto, que era uma entrega total, sabe? A oferta de cereais, reconhecendo que tudo vem de Deus. Sacrifícios de paz, mais ligados à comunhão, a celebrar essa relação com Deus. E, claro, as ofertas pelo pecado e pela culpa, para lidar com as falhas, com os erros. Faz sentido. Cada um com um propósito. Mas qual era a lógica central por trás de tudo isso? Tanta regra, tanto ritual. Olha, a palavra-chave é expiação. É a ideia de consertar a relação quebrada pelo pecado, de poder se aproximar desse Deus que é totalmente santo. Expiação. Exato. E Levítico 17:11 é central nisso, quando fala que a vida está no sangue e o sangue faz expiação no altar. É forte, né? Muito. E para a visão cristã, que algumas fontes exploram, tudo isso aponta para frente. Prefigura o sacrifício de Cristo, entende? Entendi. O sacrifício definitivo. Ok, então esses eram os rituais, o meio. Mas quem fazia isso tudo acontecer? Quem administrava? Aí entram os sacerdotes. Capítulos 8 a 10 falam disso. Arão, seus filhos, eles eram os mediadores. Mediadores? Sim. A função deles era realizar os rituais, cuidar da santidade do tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus ali, e também instruir o povo, ensinar as leis. Não era pouca coisa, então. De jeito nenhum, a consagração deles era um processo super sério. Purificação, vestes especiais, unção com óleo, tudo para separar eles para essa função sagrada. E essa seriedade toda fica bem clara com aquele episódio, Nadab e Abiúna, os filhos de Arão. Nossa, sim. Um episódio trágico e muito significativo. O que aconteceu ali? Eles ofereceram fogo estranho. Exato. Fogo que não era o autorizado por Deus. E a consequência foi imediata e fatal. Eles morreram ali mesmo, diante do Senhor. Pesado. Qual a lição que as análises tiram disso? É um lembrete muito forte, sabe? Da necessidade absoluta de reverência, de seguir as instruções divinas à risca quando se trata do sagrado. Não dá para chegar perto de um Deus santo de qualquer jeito, com improviso. Exige cuidado extremo. Entendi. Respeito total e obediência. E essa ideia de cuidado, de separação, não ficava só ali no tabernáculo, imagino. Não mesmo. Ela se espalhava para a vida diária. É aí que entram as leis de pureza lá pelos capítulos 11 a 15. As regras de comida, né? O que podia e não podia comer. Isso. Animais puros e impuros. Mas não só comida. Tinha regras sobre pureza depois do parto, para quem tinha certas doenças de pele, até para objetos que se contaminavam. Parece
bem complicado de seguir no dia a dia. Podia, mas o ponto principal não era só a higiene, embora ajudasse. O simbolismo era forte, ensinar sobre separação. O que é santo, o que é comum, o que está apto para se aproximar de Deus e o que não está. Era criar um povo consciente dessa santidade em todas as áreas. Entendi, uma consciência constante. E como isso conversa com o Novo Testamento? Porque lá parece que algumas dessas regras mudam, né? Mudam sim. As fontes apontam para isso. Jesus, por exemplo, declara todos os alimentos puros. O foco muda muito da pureza ritual externa para a pureza do coração, a pureza interna. Ah, interessante essa mudança de foco. É, mas o princípio por trás, essa ideia de viver uma vida separada para Deus, uma vida íntegra que honra a Deus, isso continua super importante, né? O chamado à santidade permanece. Certo. Então, para a gente amarrar o que vimos até aqui, Levítico, nessa primeira parte, nos dá um retrato bem detalhado de como Israel deveria se relacionar com o Deus Santo. Exato. Através de sacrifícios para expiação, um sacerdócio para mediar e ensinar, e leis de pureza para levar essa santidade para a vida toda. Perfeito. E a história de Nadab e Abiú fica como um sinal de alerta sobre a seriedade disso tudo. Exato. E pensando hoje, né? Mesmo que a gente não faça mais esses rituais, Sim. como será que esses conceitos antigos ainda falam com a gente? Sacrifício como entrega, mediação como busca por conexão, pureza como integridade. Boa pergunta. É algo para a gente pensar, né? Como essas ideias podem, talvez, informar nossa própria busca por sentido, por conexão com o divino ou mesmo por uma vida mais ética hoje em dia. Na primeira parte, a gente viu os rituais, os sacerdotes, as leis de pureza, enfim, a base para Israel se aproximar de um Deus santo. Exato. Foi importante estabelecer como esses elementos formavam, assim, o alicerce da vida comunitária e da adoração, né? Um caminho para expiação e comunhão. Isso. Hoje, a gente avança para os capítulos 17 a 27. A ideia é entender como a santidade, essa noção de ser kadosh, sabe, separado por um propósito divino, deveria moldar o dia a dia. Leis sociais, as festas, até a economia. E, claro, as consequências dessa escolha, né? As bênçãos e, bom, as advertências também. Pois é. Ok, vamos mergulhar nisso então. Os capítulos 17 a 22, eles entram bem fundo na vida prática, com leis sobre relações familiares, sexuais, até rituais específicos como o do sangue. Por que essa legislação tão, assim, detalhada sobre a vida privada e comunitária? Olha, o objetivo central era a santidade na prática, né? As proibições ali em Levítico 18, por exemplo, sobre incesto, adultério, elas buscavam não só a ordem moral interna, mas, diferenciar Israel das práticas comuns nas nações vizinhas. Ah, como o Egito e Canaã, que você mencionou. Exatamente. Onde certas coisas eram aceitas ou até ritualizadas. Então, era para estabelecer um padrão divino mesmo, que refletisse respeito pela dignidade humana e pela sexualidade, mas dentro de limites claros, sabe? Entendi. E essa santidade, ela ia além do quarto, né? O texto condena idolatria, mas também fala de injustiças bem concretas. É muito interessante ver o amar o próximo como a si mesmo, lá em Levítico 19, 18. Não como algo abstrato, mas ligado à lei sobre tratar bem os pobres, tipo a lei da respiga, deixar parte da colheita para eles, julgamento justo, honestidade nos negócios. Precisamente, a santidade aí é profundamente ética e social. Não dava para separar a adoração a Deus da forma como se tratava o vizinho, sabe? Especialmente os mais vulneráveis. Faz sentido. Esses mandamentos, eles formam a base de uma sociedade que busca refletir o caráter justo e compassivo de Deus. São princípios que, olha, até hoje desafiam a gente, né? Nas nossas práticas comerciais, na nossa responsabilidade social. Com certeza. Falando nesse ritmo de vida, Levítico 23 detalha as festas sagradas. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Qual era o propósito mais profundo dessas celebrações? Era mais que só marcar data no calendário, né? Ah, muito mais. Elas funcionavam como um ritmo anual, sabe? De memória e esperança para toda a comunidade. A Páscoa, por exemplo, lembrava a libertação do Egito, o ato fundador da nação. O início de tudo para eles, né? Isso, Pentecostes, o Shavuot, celebrava a entrega da lei no Sinai e a gratidão pela colheita.
E tabernáculos, Sukkot, revivia a experiência da proteção de Deus no deserto. Eram momentos para recontar a história de Deus com o povo dele, fortalecer os laços e, claro, cultivar a gratidão. E como essas festas, tão ligadas à história de Israel, encontraram eco ou foram reinterpretadas no cristianismo? A conexão é muito direta. A última ceia de Jesus, por exemplo, foi uma refeição de Páscoa, né? Só que reinterpretada à luz do sacrifício dele que estava por vir. Sim, faz todo sentido. E o Pentecostes cristão acontece 50 dias depois da Páscoa, marcando a descida do Espírito Santo. É visto como o cumprimento da promessa, o início da igreja. As festas deram tipo uma estrutura e um simbolismo que ajudaram a articular a nova fé. Interessante essa continuidade. Seguindo para Levítico 25, a gente encontra algo que hoje soa quase utópico. O ano do jubileu, a cada 50 anos. Terras devolvidas aos clãs originais, dívidas perdoadas, escravos libertos, até descanso para a terra. Uau! Parece um reset social e econômico bem radical. É uma das instituições mais impressionantes da Bíblia, sem dúvida. Os propósitos eram tanto teológicos quanto sociais. Teologicamente, afirmava, olha, a terra pertence a Deus. Nós somos só administradores, né? Uma mudança de perspectiva importante. Socialmente, buscava evitar a concentração extrema de riqueza e poder. Sabe, restaurar a igualdade de oportunidades, garantir dignidade e liberdade e promover a sustentabilidade. Era um mecanismo para reequilibrar a sociedade de tempos em tempos. Essa ideia de um reset periódico contra a desigualdade, que tipo de inspiração ou desafio isso traz para a gente hoje, com toda a nossa complexidade econômica? Olha, o jubileu continua sendo uma fonte poderosa de inspiração. Ele desafia diretamente nossas noções modernas de propriedade que nunca acaba, dívida que nunca pode ser perdoada. Inspira o debate sobre justiça econômica, alívio de dívidas para nações e indivíduos, reforma agrária e a necessidade de práticas econômicas e ambientais mais sustentáveis. Questiona se nossos sistemas atuais realmente promovem dignidade e liberdade para todos, né? É uma provocação forte. E essa forma de vida diferente, consagrada, que a gente vê nessas leis e no jubileu, claramente não era vista como opcional, né? Levítico 26 traça um quadro bem direto de consequências. Exato. O capítulo 26 apresenta a dinâmica da aliança. Fidelidade a esses mandamentos traria bênçãos, prosperidade, paz, segurança, a presença de Deus. Já a infidelidade, traria maldições crescentes, colheitas ruins, doenças, derrota militar, exílio. Pesado. Mas não é uma barganha simplista, tipo, faça isso e ganhe aquilo. É mais a descrição das consequências naturais de viver de acordo com os princípios divinos, de justiça e ordem, ou contra eles. Mas mesmo nesse cenário de consequências severas, parece que ainda tem espaço para volta, né? Para restauração. Sim. E isso é fundamental. O capítulo enfatiza a responsabilidade humana, a justiça divina, mas termina com uma nota de esperança. Mesmo no exílio, se houvesse arrependimento sincero, confissão, Deus se lembraria da sua aliança e restauraria o povo. A misericórdia divina persiste, mesmo diante da falha humana. Então, no final dessa jornada por Levítico, qual a mensagem central que fica? Aquele chamado sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele parece ecoar ainda mais forte, né? Exatamente. A santidade em Levítico não é só um conjunto de rituais isolados. É um chamado para uma vida integralmente diferente, que reflita o caráter de Deus em tudo. Na ética pessoal, na justiça social, nos negócios, na família, na adoração, em comunidade. Parece um guia atemporal, então, sobre como viver uma vida dedicada a Deus, marcada por justiça, amor, verdade. Um legado que realmente atravessa o tempo. Sem dúvida. E talvez a questão que Levítico deixa para a gente refletir é como esse antigo chamado à santidade, a ser separado, não do mundo, mas para um propósito divino no mundo, como isso se traduz hoje, nos nossos dilemas éticos e sociais do século XXI. É uma ótima pergunta. O que significa viver de forma diferente, sabe? Influenciando positivamente o nosso redor. Hoje, que a gente possa buscar essa vida que reflete o caráter de Cristo. E para continuar essa reflexão, convidamos todos a conhecerem o canal Acredite e Ore.